Oi, pessoal, tudo bem? Voltei para falar com vocês sobre a resolução, das questões que eu tinha passado. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, Primeiro problema. Em dois lançamentos sucessivos de uma moeda honesta, sabe-se que, pelo menos numa das vezes, deu cara. Qual é a probabilidade de ter dado cara em ambas? Então, pessoal, o que a gente pensa aí nesse tipo de problema, A primeira coisa que a gente pode pensar é em quem é o espaço amostral, quem são os casos possíveis, tá? Então, a gente está muito acostumado a pensar assim, poxa, já que são duas moedas, as possibilidades são cara-coroa, coroa-cara, cara-cara, coroa-coroa. Então, existem quatro possibilidades aí para dois lançamentos de uma moeda. Só que, toma cuidado que quando ele diz que saiu pelo menos uma cara, ele inviabilizou o resultado coroa-coroa. Coroa-coroa é um resultado que não é consistente com os dados do enunciado, tá bom? Então, na verdade, pessoal, os nossos casos possíveis vão ser cara a cara, cara coroa e coroa cara, tá bom? Coroa coroa não pode ocorrer, uma vez que a gente sabe, a gente tem certeza que saiu pelo menos uma cara nesse sorteio. E aí, qual é a probabilidade de ter dado cara em ambas? Observa que a gente tem três casos possíveis, todos os três com a mesma probabilidade, com a mesma chance de ocorrer, e desses três casos possíveis apenas um caso favorável. Então, fácil agora a gente calcular, a probabilidade é simplesmente 1 em 3. Certinho? Pessoal, segundo problema. Um casal tem dois filhos. Sabendo que um deles é uma menina, qual é a probabilidade de que o outro filho também seja uma menina? E agora, Bom, vamos lá. A gente vai analisar do mesmo jeito. Vamos pensar em quem são os casos possíveis e quem são os casos favoráveis. Eu sei que nesse tipo de problema, dá muita vontade de dizer que a probabilidade é 50%. Afinal de contas, ele está perguntando qual é a probabilidade de que o outro filho seja uma menina. Poxa, 50% de chance de ser uma menina, 50% de chance de ser um menino, faz sentido, Mas será que está certo mesmo? Será que a probabilidade realmente é 50%? Vamos ver. Pessoal, a gente vai pensar em quem são os casos possíveis. Então, a gente tem, a princípio, homem-mulher, mulher-homem, mulher-mulher e homem-homem seria uma possibilidade. Seria uma possibilidade se o enunciado não tivesse dito para a gente que pelo menos um desses filhos é uma menina. Então, se pelo menos um desses filhos é uma menina, a gente não pode ocorrer aqui o caso dos meninos. Então, o nosso espaço amostral, que a princípio seria formado por 4 elementos, ele ficou reduzido a 3 elementos, ficou restrito a 3 elementos por conta aqui da informação do enunciado. E desses 3 casos possíveis que a gente tem, todos têm a mesma chance de ocorrer, todos têm a mesma probabilidade, e os casos favoráveis é um conjunto unitário, tem apenas uma possibilidade, que é o caso menina-menina, tá bom? Então a probabilidade de terem duas meninas, desse casal ter duas meninas, é de 1/3. Então, se um casal já tem uma menina, a probabilidade que o outro filho também seja uma menina é de 1 em 3. Curioso, Curioso, Mas se a gente for reparar, é claro que tinha que ser 1/3 mesmo, Afinal de contas, esses dois problemas eles são basicamente idênticos, Apesar de um dos problemas falar de moeda e o outro falar de filhos, Um de cara ou coroa, o outro de menino e menina, essencialmente é o mesmo problema, tá bom? Pessoal, vamos dar uma olhada em mais um? Olha só, problema 3. Um casal tem 2 filhos. Sabendo que a mais velha é uma menina, qual é a probabilidade de que o outro filho também seja uma menina? Bom, você pode pensar, Ih, calma aí, esse problema 3 é exatamente a mesma coisa do problema 2, Nem preciso fazer conta, já sei a resposta é 1/3, Bom, pessoal, cuidado, tá? Cuidado. Cuidado com as informações do enunciado. Pode parecer que esse problema 3 é idêntico ao anterior, só que ele tem uma ligeira diferença, tá? A diferença é o seguinte, ele fala, assim como o problema anterior, assim como o segundo problema, ele fala que um dos filhos é uma menina e quer que você diga a probabilidade que o outro filho também seja uma menina. Só que agora ele disse pra gente que essa menina é mais velha, tá? Ele disse que a mais velha é uma menina. Então, dizer que essa menina é a mais velha é uma informação a mais. Então, na verdade, esse problema 3 ele está fornecendo para a gente mais informação do que o problema 2. Ele diz que um dos filhos é menina, mas além disso ele diz que
essa menina é o filho mais velho, tá? É a mais velha. Bom, como é que vai ficar então o nosso espaço amostral, né? Nossos casos possíveis? Olha só. Eu estou representando no primeiro elemento do par a primeira criança, né, a criança mais velha, e como segundo elemento do par a mais nova. Então, como eu sei que a mais velha é uma menina, pode ter nascido uma menina e uma menina, ou então uma menina e um menino, tá bom? Mas eu tenho certeza que o primeiro filho não pode ser H, não pode ser um menino. Então, o que aconteceu? Nosso espaço amostral ficou reduzido a 2, né? Existem dois elementos no espaço amostral, ambos com a mesma probabilidade de ocorrer, né, 50% para cada um, e o caso aqui favorável para a gente é o caso MM, duas meninas, então a probabilidade é 1 em 2, ou 50%. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado, né, na hora de analisar essas informações do enunciado, para não se confundir, para não fazer besteira, tá bom? O espaço amostral ficou reduzido a 2 elementos apenas, então isso já mostra que esse problema é diferente do problema 2, né, que a gente tinha visto. Pessoal, quarto problema. Um dado comum e equilibrado de 6 faces foi lançado 2 vezes e o produto dos valores sorteados é um número par. Qual é a probabilidade de que ao menos um dos números sorteados seja ímpar? Então vamos lá, vamos construir o nosso universo de casos possíveis. A princípio você pode pensar, poxa, pode ter saído par-par, né, 2 pares, ou 2 ímpares, ou o primeiro par e o segundo ímpar, ou o primeiro ímpar e o segundo par. Então a princípio a gente tem quatro resultados possíveis, né? Bom, isso a gente teria se o enunciado não tivesse, né, contado para a gente essa informação adicional. A informação que ele disse é que o produto dos números sorteados, dos valores sorteados, é um número par. Então isso exclui, pessoal, a possibilidade de que os dois números sorteados tenham sido ímpares, né? Porque se a gente tivesse sorteado 2 ímpares, o produto de 2 ímpares é um número ímpar, e isso não é consistente aqui com a informação do enunciado. Certinho? Bom, então vamos lá, vamos analisar quem são então os nossos casos possíveis. Vamos lá, pode ser par-par, pode ser par-ímpar, ímpar-par. E aí eu resolvi fazer assim com par e com ímpar, né? Eu poderia ter feito com os próprios valores do dado, só que a gente pode fazer assim com par e ímpar, né, de um jeito mais simples, porque num dado comum e equilibrado, a chance de sortear um número par é igual à chance de sortear um número ímpar. Então eu posso construir os casos possíveis assim para ficar mais simples de fazer. Mas se de repente você fez, né, com os valores 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, né, também você encontraria o mesmo resultado, tá certo? Bom, pessoal, então a gente viu aqui, né, 3 casos possíveis e 2 desses casos são favoráveis, né, porque ele quer a probabilidade de que ao menos um dos números sorteados seja ímpar. Então a gente tem aí 2 chances em 3. O nosso espaço amostral tem 3 elementos, os 3, né, com a mesma chance de ocorrer, cada um com 1/3 de chance de ocorrer. Né? Então, se a gente pegar aqui os casos em que tem o I, né, o I de ímpar, a gente tem ao todo aqui 2/3, né, aproximadamente 67% de chance de sortear ao menos um número ímpar. Certinho? Pessoal, vamos dar uma olhada aí também. No problema 5, o problema 5 diz o seguinte: uma pessoa tem 2 moedas no bolso, tá bom? Uma dessas moedas é uma moeda normal, né? Uma face estampada à cara e a face oposta estampada à coroa, e a outra das 2 moedas é uma moeda estranha, né? Uma moeda falsificada que exibe 2 caras. E aí ele diz o seguinte, né? Quando ele diz exibe 2 caras, quer dizer que tem cara em um lado da moeda e no lado oposto da moeda você tem outra cara. E ele diz o seguinte: a pessoa retira uma moeda ao acaso e observa uma das faces que é uma cara. Tá? Então a pessoa pegou uma moeda, olhou e viu a cara. Olhou só uma das faces da moeda e observou que é uma cara. Aí ele pergunta o seguinte: qual é a probabilidade de que a pessoa tenha sorteado a moeda normal? Bom, se a pessoa sorteou a moeda normal, do outro lado dessa moeda sorteada vai ter uma coroa. Se a pessoa sorteou a moeda falsificada, do outro lado vai haver uma outra cara, né? Uma segunda cara. E aí, qual é a probabilidade, né? Vamos ver. Pessoal, casos possíveis e casos favoráveis, a gente não foge disso, né? Para montar aqui os casos possíveis e casos favoráveis, eu resolvi dar um nome para cada face aqui de cada moeda, tá bom? Então a gente tem a moeda falsificada, é aquela moeda que tem 2 caras. Vamos dizer que uma face é cara 1 e a outra face é cara 2. E a moeda normal tem uma cara, né? Uma face tem cara, que eu chamei de cara 3, e a outra face tem coroa. Então, a princípio,
a gente poderia ter sorteado essa pessoa, né, poderia ter sorteado qualquer uma dessas 4 faces. Mas como a gente sabe que ela sorteou uma cara, né, ela não sorteou uma coroa, a gente elimina essa possibilidade da coroa e fica com 3 casos aqui possíveis, né, 3 elementos no nosso espaço amostral. E aí a gente quer saber qual é a probabilidade que essa pessoa tenha sorteado a moeda normal. Ela sorteou a moeda normal se ela está olhando para a cara 3, né, que cara 3 é a moeda aqui que é face, a cara 3 é face da moeda normal. Então a chance, né, é de 1 em 3, 1/3, né, a chance de 1 em 3 de que essa pessoa tenha sorteado a moeda normal. Bom, pessoal, vimos aí os 5 primeiros problemas. Daqui a pouquinho eu volto para ver com vocês a resolução dos problemas de 6 a 10, tá bom? Então, até lá!